Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia que é, no mínimo, provocadora e que vem direto dos textos antigos. Qual era a representação original de Deus? E veja bem, a questão aqui não é sobre a fé de hoje, tá? É sobre o que as narrativas mais antigas, o que elas realmente descrevem. Vamos fundo nessa análise. No mundo antigo, o padrão era bem claro, quase universal. O poder de um rei estava sempre amarrado a uma geografia específica. Reis governavam um povo, num território, a partir de uma capital. E os deuses deles, bom, eles funcionavam do mesmo jeito. O poder divino era territorial. E é aqui que a gente chega num quebra-cabeça. Se esse era o modelo para todo mundo, por que Jeová é geralmente entendido como um Deus universal desde o começo de tudo? Será que os textos originais apoiam essa ideia? Ou será que eles contam uma história um pouco diferente e bem mais parecida com a dos seus vizinhos? Nossa investigação começa com uma pista fundamental, que está escondida numa palavra-chave. A ideia de que a Terra era uma propriedade divina. E mais, uma propriedade exclusiva. Essa palavra-chave é herança. Nos textos, ela não tem um sentido assim, abstrato, universal. Não. Ela se refere a um pedaço de terra muito específico, um lote demarcado que é apresentado como se fosse a propriedade privada de um povo, um presente do seu Deus. E aqui está um exemplo direto disso. A linguagem é de uma exclusividade que chega a impressionar. A herança que dei a Israel, o meu povo. Prestem bem atenção. Não à humanidade, mas a um grupo específico. É quase uma declaração de posse. E essa tal herança não é uma ideia vaga, não. Os textos, como no livro de Ezequiel, são obcecados com os detalhes geográficos. Eles detalham as fronteiras como se fossem a escritura de um imóvel. Fica a pergunta: por que um Deus universal estaria tão focado em demarcar um pequeno lote de terra? Vamos agora para a segunda pista, que reforça ainda mais aquele padrão dos deuses territoriais. A necessidade de ter uma capital, sabe? Um quartel-general divino. Agora, o que é fascinante aqui é como tudo se encaixa direitinho. Pensem só, Marduk tinha a Babilônia, Amon-Ra tinha Tebas. Cada grande deus da antiguidade tinha a sua cidade-sede. E segundo os textos, Jeová se encaixa perfeitamente nesse mesmo padrão, com Jerusalém, ou Sião, como sua capital escolhida. Os salmos são muito claros sobre isso. Jerusalém não é só mais uma cidade, é a preferida, a escolhida, declarada como a cidade do grande rei. Essa linguagem de preferência por um lugar específico é a marca registrada de um Deus territorial e não de um Deus universal. Certo. Agora a gente chega no que talvez seja a evidência mais explícita de todas. Um momento em que essa visão de mundo territorial é dita com todas as letras, sem rodeios. Então, preparem-se, porque o que vem a seguir é considerado por muitos estudiosos do material original como a prova cabal. É uma declaração tão clara que chega a ser meio desconfortável para interpretações que vieram depois. Tá aí, a fala é de Jefté, um líder de Israel, e ele traça um paralelo direto, superfuncional, entre o Deus de Moabe, Camus, e o Deus de Israel. Ele não nega a existência ou o poder de Camus, pelo contrário, ele o reconhece como uma contraparte. Então, o ponto central é este. A lógica de Jefté estabelece uma paridade, uma igualdade de função. Cada deus opera na sua própria jurisdição, dando território para o seu respectivo povo. Isso, gente, não é monoteísmo universalista. Isso é o reconhecimento de um mundo com múltiplos deuses nacionais, cada um governando o seu próprio pedaço de chão. Mas e as passagens que chamam Jeová de Rei de toda a Terra? Ótima pergunta. Vamos examinar esse contra-argumento. Será que esses textos provam um universalismo desde o início? Acontece que essa linguagem não era nada única. Quando um rei como Nabucodonosor ou Ciro expandia seu império, ele se declarava rei dos reis, rei dos quatro cantos da terra. Era a retórica política padrão da época. A soberania universal, nesse contexto, não era uma verdade teológica abstrata, mas sim uma consequência da conquista militar. E tem mais. Se a gente olhar para os títulos de afeto, vemos uma relação profundamente desigual. Israel recebe apelidos como meu primogênito e a menina dos meus olhos. Nenhuma outra nação recebe esse tipo de tratamento. Isso contradiz muito a ideia de um Deus universal que se relaciona da mesma forma com todos os povos. Certo? Vamos agora juntar todas as peças do quebra-cabeça. O que essa evidência toda, tirada do próprio texto, sugere sobre o desenvolvimento do conceito de Deus?
A conclusão que parece emergir dessa análise é que o texto bíblico não tem uma única voz, mas pelo menos duas. Existe uma camada mais antiga, bem territorial, e outra camada posterior, universalista, que meio que reinterpretam o material original. E este slide ilustra o contraste de forma brilhante. De um lado, a gente tem a voz pragmática, territorial lá de Juízes, do outro, a voz teológica, já universalista, de Jeremias. O texto parece conter a história de uma evolução, não de uma única revelação estática, imutável. Então, no fim das contas, a análise nos deixa com esta pergunta: o que é que os textos antigos realmente preservam? Seria a história de um Deus que sempre foi universal, ou a fascinante jornada teológica de um Deus tribal, cujo conceito foi sendo expandido ao longo dos séculos pelo seu povo? É uma questão que muda a forma como a gente lê tudo.